Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Estou aqui na Cinemateca com o diretor e a produtora, com o Rogério Rodrigues e com a produtora Rose França, certo? Confundo um pouco os nomes. Com o filme Além de Nós, que está presente na Mostra de Cinema de São Paulo. Parabéns pelo filme, é um filme muito interessante, muito bacana. E a primeira pergunta, né, como que é finalmente ser visto pelo público? Qual a sensação de trazer aqui para a Mostra de São Paulo? Para mim ou para o diretor? Para os dois. Então, posso começar, Rogério? Bom, para mim, como produtora, é uma felicidade. É muito bom quando você tem um conteúdo, uma obra, finalmente solta para as pessoas, né? Pronta para que as pessoas possam aproveitar e possam se identificar, curtir, gostar muito daquela história, né? E isso é muito gostoso pra gente, né? É muito gratificante. E eu estou muito feliz com essa expectativa. Então, agora eu passo para o Rogério. Os filmes são feitos para o público, né? Então, poder estar presente assim, num encontro com o público, eu acho muito especial. E estar aqui na Mostra de São Paulo, eu acho que é mais do que especial, na verdade, né? Vai ao encontro da própria trajetória do filme, porque, Além de Nós, ele teve sua pré-estreia em Trancoso, uma região cheia de significados também, né? Ali na região de Porto Seguro, né? E a gente sai da Bahia e vem para a Mostra na maior cidade da América Latina. E eu acho que isso vai ao encontro da trajetória, né, da própria narrativa do filme. Então, para mim é um momento extremamente especial, para o filme também, né? A gente vai ter boa parte do elenco junto. Então, esse momento aqui na mostra é realmente único. E a gente só tem a agradecer à Mostra de São Paulo por trazer essa diversidade, essa oportunidade para diferentes filmes do Brasil, né? E de fora também, num momento tão necessário, num momento que a gente precisava tanto desses encontros, tanto desse sentimento de pertencimento, né, e gratidão. Então, eu acho que está sendo incrível estar aqui. Por mais que não seja uma pergunta tão criativa, mas diz muito sobre como o filme foi gerado, qual a ideia do Além de Nós? Como surgiu a ideia de fazer esse filme? A ideia do filme surge em 2010. E com a ideia surge também a necessidade da criação da produtora, porque a maior dificuldade que a gente enfrentou no primeiro momento foi encontrar uma produtora para fazer o filme, né? Então a gente acaba criando, eu e a Rose acabamos criando a Tama Filmes em 2012 e aí acabamos desenvolvendo outros projetos. O roteiro acabou sendo engavetado. A gente retoma esse projeto em 2017, né? E acaba produzindo ele em 2019 e acaba enfrentando depois uma grande dificuldade para finalizar em função da pandemia, né, e também das questões políticas, né, brasileiras que afetaram o fundo setorial, né. Mas a ideia inicial que surge lá atrás, né, que foi, acho que é realmente a tua pergunta, né, Wesley, eu sempre tive uma vontade de trabalhar a figura do gaúcho fora do ambiente geográfico, né, de jogar ele para fora, né, de trabalhar essa questão que a gente fala hoje de furar as bolhas, né, que a gente comenta muito hoje, né? Então, isso poderia acontecer em qualquer outra região, mas como minha família vem do Pampa, né, eu busco no Pampa a raiz dessa história, né, de trabalhar duas pessoas da Pampa Profunda, né, de um bioma do sul do Brasil, né, e jogar eles para fora frente às diferentes culturas, né. Então acho que até por isso surge o nome do filme Além de Nós, né? Porque o filme trata da gente conhecer um pouco além de cada um de nós, né? E perceber que o diferente, na verdade, não é um inimigo, o diferente, na verdade, é uma parte desconhecida da gente, né? E isso, mesmo tendo sido pensado antes, né, de tudo que aconteceu, de 2019 para cá, né? Eu penso hoje assim, que a gente está ao encontro dessa ideia, né, de ir além. Eu percebo que hoje a gente está conhecendo a pior parte da sociedade brasileira, com tudo que está acontecendo, né? E talvez isso seja necessário, talvez no futuro a gente entenda o porquê disso, né? Porque a gente precisa muitas vezes, né, conhecer, né, para a gente poder entender e talvez
buscar soluções, né? Então acho que o Além de Nós provoca isso. É uma história simples. Além de Nós é uma história de tio e sobrinho, é uma história de relações, poderia acontecer em qualquer lugar do Brasil, né? É uma história de resgate de relações de duas pessoas da mesma família, mas no fundo, a sua essência, né, é a gente pensar o além de nós, como é que é esse mundo além daquilo que a gente entende como um mundo comum, como é que é esse mundo lá adiante, né? Entender ele, eu acho que isso está faltando, porque falta no Brasil hoje um sentimento de pertencimento e principalmente falta o Brasil se conhecer, se descobrir, né? Se realmente se reconhecer como brasileiro. Vocês disseram que faz um filme para o público, mas o filme traz questões bem íntimas, conexões, encontros e desencontros. Como criar uma história de personagens, algo tão, um filme de estrada, um road movie, algo tão simples, tão íntimo, mas para criar conexões com o próprio público? Aí eu acho que eu gostaria que a Rose falasse um pouco também, porque o filme ele é cheio de subcamadas, né? E a ideia dele ter muitas subcamadas e não fechar, deixar muitos, como eu gosto de dizer, deixar alguns portes abertos assim, né? Isso facilita para o público enxergar o que ele quer, se identificar da forma que ele quer, né, e pensar da forma que ele quer. E eu me surpreendo muitas vezes, né, lá em Trancoso, quando a gente conversou com algumas pessoas presentes, né, eu me surpreendi muito com as interpretações de cada um e com a forma como cada pessoa se identificou. Elas viram coisas diferentes, né? Teve alguém que comentou a questão da presença do feminino num filme tão masculino, né? E que me comentou que é importante, que a mudança do feminino passa pelo olhar masculino, é importante isso, né? E teve uma outra pessoa que me comentou que era um filme de amor, que a gente estava precisando de filmes de amor nesse momento, né? E realmente é um filme de amor entre tio e sobrinho, né? Mas a gente criou essas várias subcamadas. E durante a pré-produção, o que se trabalhou muito foi o que a gente chamou de contexto histórico, de criar um passado de cada um dos personagens, né? No caso dos dois principais, a gente criou o passado de todos os personagens, né? Mas no caso dos dois principais, a gente trabalhou 3 gerações da família. Isso para alimentar os atores, como também para alimentar a arte, né? E a Rose, além de fazer a produção do filme, fez também a direção de arte do filme, né? Então ela trabalhou muito essa questão, pode talvez comentar um pouco sobre isso, provoco ela para falar um pouco sobre isso, porque eu acho que nessa ligação que a gente fez de trabalhar um passado, né? Porque isso não está em toda a história, né? A gente criou um contexto histórico, um passado, subcamadas que nas gravações foram sumindo e na edição muitas coisas sumiram também, mas elas estão lá, muito subcamadas, mesmo que o espectador não vê, né? Mas isso eu acho que de alguma forma acaba imprimindo verdade em cada um deles, porque eles agem com aquelas lembranças, com aqueles pensamentos, né? Então aquilo está presente de forma como uma raiz de cada um deles, né? Então acho que esse trabalho, né, no meu entendimento, ele é fundamental para deixar aberto essas conexões de capturar no público aquilo que cada um deles entendem, né? Um Trancoso teve um ator americano que estava lá, que ele me comentou assim que ele não entendeu o filme porque não entendeu os diálogos, na verdade, porque estava sem legendas em inglês, né, a exibição que foi lá, mas ele entendeu a história toda e se identificou e tocou ele por causa da relação dele com um filho de 40 anos que ele não conversa há mais de 20, sabe? Ele comentou assim. Então isso é interessante quando tu consegue impactar. Isso para mim está presente nessas subcamadas, né? Talvez a Rose possa falar um pouco sobre isso. Para mim, né, como a espectadora, agora eu vou me colocar no outro lugar, nesse lugar do espectador, né? Eu gosto de filmes simples, né, mas parece uma história simples, sabe? Mas ela tem uma profundidade que, no caso do Além de nós temos uma profundidade que é humana. São pessoas simples, mas nem por isso existe uma simplicidade de convivências ali. Existe uma simplicidade, não é uma coisa simples, sabe? Existe um conflito que poderia existir no Brasil, na Europa, em todos os lugares, porque são coisas essenciais, sabe? Então é amor, é carinho, é cuidado, essas
essas coisas simples, que parecem muito simples, né? Para a gente fazer uma história, você precisa ter uma coisa muito complicada ou cheio de conflitos muito mais assassinatos e tá. Além de nós, ele aborda temas, né, e assuntos que são corriqueiros. Então, esses assuntos corriqueiros, de momento, parece ser uma coisa mais... é um filme que não diz muita coisa. Mas hoje, né... Até porque são personagens comuns. Isso, e de personagens comuns também. Mas o que eu percebo hoje, como produtora, né, eu percebo assim, nós precisamos dessa simplicidade. Hoje, com todas essas questões que nós estamos vivendo, principalmente, não estou falando de questões políticas, tá? Eu estou falando de questões mais importantes, que é essa essência que nós precisamos ter para que a gente tenha uma vida legal, que a gente tenha um país bacana, que a gente tenha uma construção de uma sociedade que seja uma sociedade que nos leve, que nos conduza um caminho também bacana, sabe? Então, esses dois seres do campo, né, que são simples, que são pessoas comuns, que são coisas que acontecem nessa dinâmica e narrativa tão simples, eu acho que ela está muito atual. Porque nós precisamos disso, sabe? Nós precisamos muito de amor, nós precisamos muito dessa convivência e de se dar bem, sabe? Então, para mim, enquanto produtora, eu gosto de filme assim. Então, respondendo a tua pergunta do início, eu acho que as histórias, elas precisam ser simples. Para tocar, sabe? E um outro ponto, eu acho que é o objetivo tradicional do cinema, que é divertir, né? Eu acho que... Inspirar. Eu acho que um road movie, eu sou apaixonado por road movie, sabe? Eu acho que o road movie é uma diversão, tanto para o espectador como para quem produz, porque também é um encontro com a estrada, né? A gente tem... Os inusitados. Inusitado, não tem um controle absoluto sobre o filme, né? Tem esse encontro com a estrada, né? Então acho que isso é gostoso, e como filme isso é uma diversão, acho muito interessante também, né? Acho que ele cumpre esse papel também. Minha última pergunta, acho que pelo que você falou, acho que tem a ver sobre a minha visão sobre o filme. Eu queria que eu falasse um pouco sobre a questão da masculinidade, que é algo que eu vi no filme. E que não só no seu filme, mas que eu vi nessa mostra de cinema. Acho que teve muitos filmes que falam sobre o que é ser homem, que quebrar todo aquele paradigma, toda aquela história de que o homem precisa ser machão, valente, bravo. Tem muitos filmes nessa mostra falando sobre isso, inclusive o seu. Legal, aqui é legal que tu tem visão de duas visões diferentes aqui, eu acho muito bom. Gostei da tua pergunta. E que eu acho que é muito importante também, porque afinal de contas a masculinidade tem sido contestada ultimamente, mas a masculinidade de forma geral e não a tóxica, que é o que precisa ser. Sim. Eu acho legal porque você é a segunda pessoa apenas que me fala sobre isso. As pessoas falam sobre muitas coisas no mundo, mas é a segunda pessoa que me fala sobre esse assunto. E eu acho interessante porque está presente, né? A gente tem um filme que foi roteirizado por 3 homens, que é dirigido por um homem, que é protagonizado por 2 homens, tá? São 2 personagens que vêm de um ambiente extremamente rude, machista, né? De uma cultura oligárquica, né? Sabe, toda essa construção que se tem, né? Tanto do racismo estrutural, da homofobia, tudo, né? A gente vem de um ambiente nesse sentido carregado com isso, né? E eu acho que a mudança, porque eu coloco também um pouco parte de mim nisso, sabe? Porque eu faço parte dessa criação. E eu acho que a mudança, de tu mudar um pouco o teu conceito em relação a esses pontos, né? É interessante isso ser mostrado. Porque a gente mostra normalmente a pessoa vitimizada, digamos assim, mas nunca mostra o personagem opressor, o personagem que se reprime também, né, que se reprime com essa situação que eu vejo o protagonista Léo, que faz o Miguel Coelho, como uma pessoa extremamente reprimida por tudo aquilo, por toda a criação dele, sabe? Ele tem aquilo tudo fechado dentro dele, né?
Então eu acho que essas transformações, passar pela visão masculina, a gente trabalhar o feminino a partir do olhar masculino é importante nesse momento. Aliás, tudo é importante, todos os olhares são importantes, né? Então é muito legal quando a gente tem um olhar com uma personagem feminina como protagonista, muito forte, protagonizando uma história e impondo o seu olhar, né, sobre o machismo, né? Mas a gente ter também um filme como Além de Nós, onde tu tem dois personagens masculinos, né, que começam a ter uma visão sobre o diferente, né, porque eles saem daquele mundo, e a gente pensa, o mundo de Dois Passos onde eles estão, né, não tem praticamente personagens mulheres, e quando apresentam algum personagem mulher, ela funciona como um aparato, como o gaúcho gosta de chamar mulher prenda, né, exatamente, não chama. O gaúcho antigamente não chamava por nomes, né? As mulheres não tinham nomes, as mulheres eram prendas, né? Que é um peduricalho, na verdade, digamos assim, né? Tá? Então naquele mundo ali, tá ali, não tem essas mulheres, é um mundo de homens, onde os homens trabalham, os homens realmente comandam a situação e as mulheres são companheiras, né? E aí eles saem desse mundo e eles começam a ter a visão de um mundo diferente, de mulheres assumindo posições, né? E é interessante mostrar isso através do olhar masculino, mas não só mostrar o olhar, mostrar a transformação, a mudança, a percepção, a observação, né? Que nem a proposta de Além de Nós, numa das subcamadas, que embora não seja o tema do filme, né? Está presente porque faz parte dessa transformação, faz parte da estrada, faz parte do encontro, né? Então eu acho muito interessante isso, né? E eu acho que tem uma sensibilidade muito legal assim nos dois personagens, principalmente no personagem do Léo, né? Que ele vai mudando nesses encontros, ele vai mudando a percepção dele, e isso não é dito, isso é trabalhado na sutileza do personagem, né? Então talvez não seja tão perceptível a muitas pessoas, isso está aberto a pessoas mais sensíveis a esse tema, né? E que bom assim, Wesley, que tu foi nesse tema. Acho que a Rose tem muito mais para falar do que eu. Eu vou entrar por um pedaço que eu acho que a gente não deveria, mas enfim, eu acho assim, eu gosto do tema. Eu enquanto mulher, mãe de um filho, né, e não de uma filha, eu sou mãe de menino, né, eu acho que eu preciso cumprir um papel enquanto mãe, né, como a que criou um ser, que esse ser vai crescer e vai se tornar, né, uma pessoa e vai ter a sua própria, enfim, vida, né? Conduzir a sua própria vida, eu digo assim que mães machistas criam filhos machistas. Então eu acho que a nossa função, quando a gente conta uma história e a gente quer educar, né? E a gente, na verdade a gente não quer educar, a gente quer mostrar, a gente quer oferecer a oportunidade de que você se veja, você se inspire, né? Então, a nossa proposta com Além de Nós é ter essas pílulas, é mostrar, é inspirar, é dizer, olha, existem mulheres assim, existem, né? Homens que podem rever os seus conceitos, porque eu acredito muito no homem, que ele sabe que ele foi criado, nós vivemos num país muito machista, muito patriarcal, né? Eu acho que essa mudança, ela está acontecendo, né? E eu acho isso muito bom, sabe? Eu acho isso louvável, eu acho isso muito maravilhoso, porque quando você tem homens, né, que olham as mulheres, sabe? E se colocam no lugar delas, para mim, esse é o homem, é o novo homem, né? É o homem que consegue enxergar essas sutilezas de você ter um filme completamente masculino, mas não é um filme machista, porque ele aborda assuntos desses que eu estou te falando, de você enxergar a mulher, de você se colocar no lugar dela, de você saber que você vive nesse país que é dessa forma, mas que você pode fazer diferente. Tudo aquilo que você, toda essa carga que você tem, todo esse peso que você tem a obrigação dos próximos que vierem depois de você não ter esse peso, tirar esse peso, sabe? Olhar diferente. Então, para nós assim, quando a gente começou a fazer todo esse trabalho, né, das subcamadas que o Rogério tanto fala,
era muito importante, né? Eu era a defensora, não, a gente precisa ter esse personagem mulher, essa personagem precisa inspirar esses homens, precisa inspirar essa nova geração que está vindo, sabe? E que nós precisamos disso, né? Eu estou no lugar da mulher, né? Eu sou de uma geração em que a mulher ela não tinha muitos direitos, né? A gente foi adquirindo esses direitos. E isso é uma luta que precisa ser feminina e masculina. A gente precisa se ajudar, a gente precisa se organizar e a gente precisa que essa nova geração entenda isso, sabe? Então eu acho... Muito obrigada por você ter visto isso. E eu diria assim, né? O Miguel chegou aí, depois a gente pode chamar ele. Mas eu diria também que essas personagens femininas, que são personagens coadjuvantes, né, que encontram na estrada, elas assumem um protagonismo nas suas cenas. Elas têm essa força do protagonismo, né? E acho isso muito importante. São micro-protagonismo em situações, né, diferentes. Acho que é bem interessante esse ponto. Mas é isso. Deixo livre, né? Caso vocês queiram falar algo mais, até mesmo chamar o público para assistir o filme, tanto na mostra quanto no lançado. Já tem data de estreia? Hoje. Não, é fora da mostra? No cinema. No cinema ele já está com a distribuição dele pelo fundo setorial, a gente está já em fase de contratação, né? E a gente, uma distribuidora lá do Sul mesmo, né? Panda Filmes, que é lá de Porto Alegre. E a gente está planejando como deve sair a contratação e a liberação do recurso para distribuição deve sair agora perto de novembro, dezembro. Sim, e tal. esse ano. A gente está planejando fazer em março, né? Realmente para não lançar nas férias, né? Não concorrer com os blockbusters, né? Então, em março parece ser... E março é sempre um mês muito bom, né? E esperamos lançar o filme com Lula presidente, se Deus quiser. Agradeço imensamente por essa oportunidade, pelo carinho. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo.